como e por que você foi atrás do diagnóstico e descobriu que era superdotado? Essa história, ela é muito curiosa e muito aleatória, como quase tudo que acontece na minha vida, Arthur, porque eu lembro que eu tava numa consulta com o meu antigo psiquiatra, que é um cara muito gente fina, e eu tava reclamando pra ele, cara, olha só, eu não tô mais afim de tomar esse remédio, o gosto dele tá me fazendo me sentir nauseado, eu não quero mais tomar. E na mesma consulta eu tava reclamando que eu tava atendendo na minha antiga clínica e eu tava me incomodando muito com a luz do sol batendo contra os meus olhos. Às vezes eu encerrava as sessões chorando porque eu não aguentava mais a luz nos meus olhos. Ele provavelmente já notou algumas outras características minhas e ele lançou uma pedrada no meio da sessão. Cara, tu não é autista? E eu não sabia nada sobre autismo, né? Eu falei, claro que não. Só que eu sou uma pessoa que eu teimo um pouco com as coisas. Então, assim, se o cara me disse... Se o cara que é um profissional de excelência, com anos de experiência, me disse que eu posso ser autista, eu não vou refutar automático. Ou talvez até possa refutar automaticamente o que ele disse, mas eu vou atrás. E eu fui atrás. E aí, eu procurei uma avaliação neuropsicológica com uma neuropsicóloga que é uma especialista internacional, tanto em autismo quanto em superdotação, em diferentes faixas etárias, e me submeti a um processo de avaliação que envolve entrevistas comigo, com familiares, aplicação de testes de uso restrito para psicólogos, e acabou se confirmando aí o diagnóstico de TEA. Isso eu já tava, depois que eu fui ler mais a respeito, eu comecei a ver que realmente fazia sentido, né, que muitas das características do TEA se encaixavam comigo, mas o que me surpreendeu muito foi receber essa indicação de um perfil neurocognitivo e socioemocional de superdotação, porque eu sempre achei que eu fosse burro, e era a crença que eu tinha até 2022, quando eu fiz a avaliação, e que volta e meia eu ainda penso, né, que eu sou burro, e eu descobri depois pela literatura que esse é um pensamento bastante frequente entre indivíduos superdotados. Mas superdotado significa inteligência? Essa é uma excelente pergunta, que ela tem uma resposta difícil, cara, porque a gente ainda não tem na ciência um bom modelo geral para explicar o que é a superdotação. Eu vou tentar fazer uma definição mais geral sobre a superdotação e depois eu vou fazer alguns comentários mais breves sobre os principais modelos teóricos, as principais teorias que buscam explicar o que é a superdotação. Geralmente, querido, quando a gente está falando sobre superdotação, a gente está se referindo a uma pessoa que tem capacidades acima da média, que tem uma inteligência destacada, e depois a gente vai definir bem o que é a inteligência, conforme o conceito científico mais contemporâneo. Então a gente fala de uma pessoa que tem capacidades e habilidades acima da média, uma inteligência mais acentuada, e o conceito mais popular sobre a superdotação vai necessariamente enquadrar esse indivíduo superdotado como aquele que necessariamente é um indivíduo que tem um quociente total de inteligência, o famoso QI, acima de uma pontuação de 130 pontos, que é considerada muito superior à média. Tá? Mas, hoje em dia, cientificamente, a gente entende que limitar uma pessoa superdotada ao seu QI não é uma forma correta de avaliar a superdotação, porque eu, por exemplo, já peguei casos para avaliação neuropsicológica em que o indivíduo tinha uma pontuação de 140 no QI total, ou seja, uma pontuação extremamente elevada, né, muito superior à média, mas que a pessoa não tinha vários outros indicadores que a literatura tem apontado que indivíduos superdotados apresentam. Vou comentar um pouco mais sobre isso depois. E já avaliei também indivíduos superdotados que tinham um QI 110, que é considerado médio superior, está longe dos indicadores e dos parâmetros mais tradicionais, que é ali entre 120 e 130, e que eram pessoas que eu brinco super dotadas, com uma criatividade muito acima da média, uma alta capacidade de pensar soluções inovadoras, uma curiosidade muito peculiar, presente desde a infância,
uma característica de pensamento crítico muito forte, um pensamento mais disruptivo, uma pessoa que é mais questionadora, que é mais acelerada, que se envolve num monte de tarefas em áreas diferentes da vida e acaba tendo sucesso em muitas delas. É uma pessoa que acaba sendo muito perfeccionista, muito crítica com ela e eventualmente até com outras pessoas, que tem algumas sensibilidades sensoriais que são muito parecidas com a que indivíduos com autismo e TDAH costumam apresentar, como por exemplo, mais sensibilidade à luz, a sons, algumas sensibilidades alimentares, no tato, no olfato. Então tem uma série de outros marcadores que a gente precisa pensar para avaliar superlotação no indivíduo que vão para além desse marcador mais geral do QI. Hoje a ciência entende que o QI ele precisa ser uma ferramenta de rastreio, uma ferramenta de detecção inicial para encaminhar a pessoa para uma avaliação mais completa. Eu realmente fico muito assustado quando eu vejo neuropsicólogos, por exemplo, descartando perfis de superlotação em indivíduos porque eles não pontuaram 130 ou não pontuaram 120, sendo que há outros indicadores a respeito. Então, um cara muito inteligente não significa que ele é superdotado. Superdotação significa características da personalidade da pessoa, de como ela aborda a vida de maneira geral. Eu gosto desse ponto para tentar diferenciar uma coisa, Arthur, que é o seguinte. Aqui no Brasil está se propagando uma ideia muito equivocada de que existe uma diferenciação entre altas habilidades e superlotação. Existe uma disputa teórica a respeito, cara, mas assim, se a gente for parar para pegar o grosso do negócio, a gente vai entender que altas habilidades e superlotação são a mesma coisa, tá? Tem gente que busca fazer essa diferenciação, mas não tem muita base científica, tá? Tem gente que fica espalhando por aí, por exemplo, que altas habilidades é quando o indivíduo tem um talento, uma capacidade, uma habilidade muito acima da média, e a superdotação é quando o indivíduo tem mais de uma capacidade, mais de um destaque em diferentes áreas da sua vida. Na verdade, as pessoas estão confundindo aí altas habilidades como se fosse um sinônimo de talento, que é algo que a pessoa demonstra efetivamente que ela tem um destaque, uma potencialidade acima da média. E se a gente for para a literatura de base, a gente vai entender que, na verdade, talento é um componente de um indivíduo superlotado. Para a gente pensar numa avaliação de alguém superlotado, a gente precisa entender que a pessoa tem, sim, habilidades, capacidades, aptidões que são acima da média, que são destacadas em relação aos seus pares, pessoas da mesma faixa etária, do mesmo contexto sociocultural, né? Pessoas que têm inteligência mais destacada, mas que têm todos aqueles outros indicadores que eu já mencionei, que falam aí sobre uma criatividade mais acentuada, a capacidade de pensar soluções diferentes, pensar como resolver problemas de forma mais inusitada, um pensamento mais fora da caixinha, uma curiosidade, um questionamento inato. Então, crianças superdotadas, por exemplo, muitas vezes acabam tendo problemas na família e na escola porque são crianças que não se satisfazem com aquela ideia de não, você não vai fazer isso porque não pode. As crianças superdotadas, muitas vezes, elas são conhecidas como as crianças do porquê. Tá, mas ok, não pode, mas por quê? Por qual motivo eu não posso? Então, são pessoas que desafiam mais as autoridades, que têm um senso ético muito exacerbado, né, e como se fosse uma espécie de sede por justiça. Eu, por exemplo, assim, eu fico indignado com injustiça, tá? Quando eu vejo diferentes tipos de injustiça acontecerem, isso acaba mexendo muito com o meu emocional, digamos assim, e acaba sendo um pouco mais difícil de lidar. É uma característica que a gente encontra em indivíduos superlotados, né? Uma sensibilidade emocional maior do que a média, né? Muitas vezes se diz que o indivíduo superlotado tem uma sincronia de desenvolvimento, ou seja, os seus aspectos
intelectuais e de aptidões e que levam ao desenvolvimento de talentos, eles tendem a ser mais bem desenvolvidos desde a infância, tá? Mas esse desenvolvimento intelectual e cognitivo, ele acaba não sendo acompanhado, o desenvolvimento emocional não acompanha esse crescimento intelectual. Isso pode acabar contribuindo para alguns problemas de ajustamento social da criança, do adolescente e até do adulto no seu ambiente, na escola, na faculdade, trabalho, nas amizades, nas relações no geral.